Vamos estudar o Império Persa. Os persas eram tribos de cavaleiros nômades indo-europeus que chegaram ao Planalto iraniano mais ou menos 2000 a.C. Os medos, que eram uma dessas etnias, eles se fixaram a noroeste e os persas a sudeste. Eles eram exímios cavaleiros e arqueiros, criadores de gado, cavalos, camelos, e a sociedade deles era de tripartite, né? Tinham os sacerdotes, os guerreiros e os campesinos. Uma das características mais interessantes deles é o regime de tolerância com os vencidos, né? Eles não tinham aquela prática da deportação de vencidos e dos derrotados ou mesmo das elites, como era o caso dos assírios ou dos babilônios. Aí o Império Persa, na máxima extensão dele, mais ou menos no tempo do imperador Dario. O Império Persa foi fundado por Ciro II, que inaugurou o que é chamada dinastia Aquemênida. Ele tomou o poder dos Medos em 559 e logo em seguida expandiu as conquistas dele. Conquistou a Lídia, depois o Oriente e se estendeu até a Índia, mais ou menos. Em 539 ele conquistou a Babilônia. Ele tinha uma característica, ele sempre se apresentava como libertador dos povos, né? Foi ele inaugurador desse regime de tolerância e se apresentando sempre como enviado do Deus para libertar o povo em questão. Aí o túmulo de Ciro II em Passárgada, no atual Irã. E aqui um exemplo de como ele fazia essa política de tolerância. Acima, um texto no cilindro dele, quando conquistou a Babilônia, no qual ele diz: além disso, recoloquei, seguindo a ordem de Marduk, o grande senhor, a todos os deuses da Suméria e Acádia, que Nabonido havia trazido para a Babilônia, para desgosto do Senhor dos deuses, sem causar-lhes mal em seus antigos templos, nos lugares que lhes fazem felizes. Ou seja, mandou de volta para os lugares deles os deuses que esse rei tinha trazido para a Babilônia e desagradou então os sacerdotes de Marduk. Já na Bíblia aparece um outro texto muito semelhante na tônica. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Esse é um texto que aparece no início do livro de Esdras. Na verdade, ele procurava agradar todos os sacerdotes, não quer dizer que ele acreditava nisso ou naquele. Bom, a sequência dos imperadores então foi Cambises, né, filho do Ciro, que conquistou o Egito. O império, infelizmente, desorganizou-se depois da morte dele, e depois Dario I usurpou o poder e acabou reorganizando o reino. O Dario criou as primeiras moedas, os dáricos, mas acabou famoso por tentar invadir a Grécia. Acabou sendo derrotado em Maratona. O filho dele, Xerxes I, também tentou invadir a Grécia. Ele venceu nas Termópilas, no famoso episódio dos 300 de Esparta, mas acabou derrotado em Salamina, que era uma batalha naval, e depois em Plateia. Artaxerxes I foi o último rei mais famoso e importante, e é o rei justamente do retorno depois de Esdras e de Neemias para Judá. Aqui um mural de Xerxes e Dario recebendo uma comitiva. Então, a riqueza das conquistas era entesourada nos palácios, aí na forma de joias e objetos. Isso aqui as ruínas de Persépolis, que era uma das capitais, as outras eram Suzã e Passárgada. E aí também então o pórtico de Persépolis, a gente pode ver a grandiosidade dessa obra. Também em Persépolis um relevo de soldados persas. Outro mural, aqui com tijolos esmaltados, também desses mesmos arqueiros persas, né, que era o principal modo de combate deles. E aqui uma representação de Ahura Mazda, é o deus único persa, né, representado em Persépolis também. Bom, as realizações persas, então a criação de uma moeda imperial que funcionou em todo o império, a fusão do mundo iraniano com o mesopotâmico, né, criando esse conglomerado de várias nações e povos, esse regime de tolerância religiosa e principalmente, né, para nós no Novo Testamento, a internacionalização do aramaico como a língua falada em todo o império. Para finalizar aí o mapa do Império Persa na maior extensão.